Olá, sejam bem-vindos todos a mais esta aula de variável complexa e hoje falaremos sobre o princípio do módulo máximo. Nós vamos provar o seguinte, que o módulo de uma função analítica possui máximo local no interior do domínio apenas quando ela for constante. Se a função não for constante, então, não há nenhum ponto no interior do domínio onde o módulo da função seja máximo. E nós começaremos com o teorema do valor médio de Gauss. Se a função f de z for analítica num aberto que contém esse disco fechado, com centro em Z0 e raio R0, então o valor de f de Z0 é 1 sobre 2π, integral de 0 até 2π de f nesses pontos, dt. Lembrar que esses pontos pertencem à circunferência com centro em Z0 e raio R. O comprimento do intervalo é 2π, então isso é um tipo do valor médio. O valor de f no centro do disco é o valor médio da função f na periferia da circunferência ou do disco. Então, nós podemos parametrizar a circunferência C com centro em Z0 e raio R0 através dessa expressão, com T entre 0 e 2π. Aí, do teorema de Cauchy, da fórmula integral de Cauchy, o valor de f em Z0 é 1 sobre 2π, integral na circunferência C, no sentido anti-horário, de f de z sobre z menos z0 dz. Usando a parametrização, substituímos z pela parametrização e o dz pela derivada, que é R0i elevado a it. Então, z menos z0 vai dar R0 elevado a it, que está aqui. No lugar de z, a parametrização, que está aqui. No lugar de dz, a derivada, que é R0i elevado a it. O denominador cancela com o numerador, né? Este sai fora da integral, cancela com este, e obtemos esse resultado, que é o chamado teorema do valor médio de Cauchy. De Gauss, desculpe. Teorema do valor médio de Gauss. Que aqui está. E para demonstrar o próximo lema, que vai nos ajudar a provar o princípio do módulo máximo, nós vamos citar esse teorema que vale para a integral de função real. Seja φ de t uma função maior ou igual a zero para todo t, uma função real, contínua no intervalo fechado AB. Se o valor da φ for estritamente positivo em algum t0 do intervalo AB, então a integral de A até B de φ de t dt é positiva. O que nós temos é basicamente o seguinte. Nós temos aqui o eixo T, aqui o A, aqui o B, e em algum ponto aqui, o valor de φ é positivo. Num certo T aqui, o φ de T é positivo. A gente sabe que o φ de T é maior ou igual a zero para todo T. Num ponto, ele é estritamente positivo. Então, como a função φ é contínua, a gente sabe que vai existir uma certa vizinhança onde, obrigatoriamente, desse ponto aqui, obrigatoriamente desse ponto T, onde a função é positiva. Fora desse intervalo, a gente sabe que a função ou é positiva ou é nula.
Então, a gente pode separar a integral daqui até aqui, mais a integral daqui até aqui, mais a integral até b. A integral à esquerda é maior ou igual a zero, a direita é maior ou igual a zero, porque a função é maior ou igual a zero. Mas nesse intervalo, obrigatoriamente, a integral da função é a área debaixo da curva e, portanto, estritamente positiva. Então, isso garante esse resultado aqui. A continuidade da função impede que ela passe de um valor positivo para um valor zero imediatamente. Ela não vem daqui para cá e pá, né? Só ficaria diferente de zero aqui. Porque se ela não fosse positiva, ela poderia ser zero em todo o intervalo, exceto em t. Mas se ela fosse descontínua, mas ela não é descontínua, ela é contínua. Então, tem um certo intervalinho aqui, em que a função é estritamente positiva. E aí a sua integral é estritamente positiva e nós vamos usar esse teorema. Dado uma função estritamente positiva real, se num ponto ela for positiva, a sua integral é estritamente positiva. Então, vamos usá-lo para o seguinte lema. Suponha que f de z é analítica no disco aberto. Então, nós temos aqui um disco aberto, com centro um certo ponto, Z0, e raio R. E raio R. Pois bem, a fronteira não faz parte do disco aberto. E vamos supor que o valor do módulo de f em Z0 seja maior que o módulo de f de z para todo z no disco aberto. Então, o módulo de f em Z0 é maior que o valor do módulo de f de z em todos os demais pontos do disco aberto. A conclusão que tiramos é que f de z tem valor constante f de z0 neste disco aberto. Vamos provar o lema. Então, vamos tomar um número R real positivo, onde R é menor do que o R maiúsculo. Ora, então, vamos tomar aqui, concentre em Z0, né? Uma circunferência de raio R menor do que o raio desta outra circunferência aqui. Então, como a função é analítica no interior do disco, limitado pela circunferência azul, ela vai ser analítica no disco fechado, limitado por essa circunferência vermelha de raio R. De raio R. E, portanto, a gente pode aplicar a fórmula integral de Cauchy, que é dado por f de z0 igual a 1 sobre 2π vezes essa integral. Então, se eu tomar o módulo aqui, fica 1 sobre 2π, posso tirar fora do módulo, fica módulo da integral, e o módulo da integral, nós já provamos, é menor ou igual que a integral no módulo. Agora, por hipótese, o valor de f, então nós temos módulo de f de z0 é menor ou igual a 1 sobre 2π vezes essa integral. Por outro lado, por hipótese, né, o valor de f nesse ponto é maior ou igual que o valor de f em todos os demais pontos no interior da circunferência azul. E, portanto, é maior ou igual que o valor do módulo da função f em todos os pontos da circunferência vermelha, cujo raio é R, não é? E, portanto, vale essa desigualdade. Integrando lá, levando em conta que a integral de f de z0 de θ entre 0 e 2π, como f de z0 é constante, eu tiro fora da integral de 0 até 2π de dθ dá 2π,
Então, 2π cancela com 2π e fica módulo de f de z0. Então, módulo de f de z0 é 1 sobre 2π, integral de 0 até 2π, do módulo de f de z0 de θ, integral em θ. E, de acordo com essa desigualdade, esse módulo é maior ou igual a este aqui. Não é? Então, ou seja, em A, nós chegamos à conclusão que o módulo de f de z0 é menor ou igual que 1 sobre 2π vezes essa integral. Aqui em C, nós provamos que módulo de f de z0 é maior ou igual a 1 sobre 2π vezes essa integral. Então, elas só podem ser iguais, não é? Então, o f de z0 só pode ser igual a 1 sobre 2π vezes essa integral. Se eu passar esse 2π para cá, 2π f de z0 pode ser escrito como sendo integral de 0 a 2π de f de z0 de θ. Passando essa integral para lá, ficamos que integral de 0 até 2π de f de z0 menos o módulo dessa integral tem que ser 0. Passei o 2π multiplicando, passei a integral para lá. 2π módulo de f de z0 é integral de 0 a 2π do módulo de f de z0. Portanto, colocamos sobre um único símbolo de integral, a integral dessa diferença vale 0. Agora, como o integrando é contínuo em θ, e a gente sabe que f de z0 é maior ou igual a isto, porque esse ponto aqui é um ponto da circunferência vermelha. E o módulo de f de z0 é máximo em relação a todos os pontos no interior do disco azul. Portanto, a gente sabe que essa diferença é maior ou igual a 0. E a integral é 0. Ora, se pela continuidade do integrando, porque f é uma função analítica, portanto contínua, então da continuidade da integral, se esta diferença for estritamente positiva em algum θ, a integral a gente sabe que é positiva. Como a integral é 0, é porque essa diferença é 0 para todos os pontos da circunferência vermelha. Então, chegamos à conclusão que o módulo de f de z0 é igual ao módulo de f num ponto z da circunferência vermelha, para qualquer ponto z da circunferência vermelha. Então, o módulo... E como esse R aqui pode ser qualquer raio que vai desde aqui, que varia entre 0 e R, não é? A gente sabe que o R varia entre 0 e R, então a gente vê que o f de z0 é igual ao módulo de f de z, o módulo de f de z0 é igual ao módulo de f de z para todo z no interior desta circunferência. Ora, então, isso significa que o módulo de f de z0 é igual ao módulo de f de z para todo z aqui dentro da circunferência, uma vez que o r pode ser qualquer número entre 0 e r. Mas se o módulo da função é constante, porque aqui nós provamos que o módulo de f de z é igual a módulo de f de z0. Então, o módulo da função é constante. E a gente provou que se o módulo de uma função analítica é constante, é porque ela é constante. Não é? Então, a função é constante. Portanto, não apenas os módulos são iguais, mas o f de z é igual a f de z0 para todo z nesse disco aberto, que prova o lema. Olha que maravilha. Então, se o módulo da função f atingir valor máximo em z0 em relação ao disco, então a função é constante no interior do disco. E agora o princípio do módulo máximo. Vamos considerar agora que a função é analítica num certo domínio. É um conjunto assim, né? Que não tem a fronteira. Domínio é um conjunto
aberto e conexo por caminho. Então, seria o interior, algo como o interior dessa curva. E analítica em D, quer dizer, no interior da curva. Se existir um ponto Z0 em Z, um ponto aqui, de modo que o módulo de f de Z0 for maior que o módulo de f de Z para todo Z no domínio, então f de Z é constante nesse domínio. Ou seja, se o módulo de f de Z atingir o máximo num ponto em D, então a própria f é constante nesse domínio. Então, o módulo da f não atinge o valor máximo num ponto aqui do interior, né? E aí a gente vai concluir que se atingir o máximo, vai atingir máximo na fronteira. Então, vamos lá. Como é que a gente prova? Bom, a gente prova da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenho um ponto aqui. Como D é um domínio, dois pontos podem ser conectados por uma linha poligonal. Sempre, não é? E nós vamos mostrar o seguinte, que o valor da f em Z0 é igual ao valor da f em Z para qualquer Z. Não é? E a prova é o seguinte, a gente considera entre Z0 e Z uma linha poligonal, né? Contida em D, que liga Z0 a Z. Né? E nessa linha poligonal, vamos chamar de D a distância entre a poligonal e a fronteira de D. A fronteira de D é um conjunto fechado. A poligonal é um conjunto fechado e limitado, e, portanto, compacto. A distância de um compacto a um fechado é sempre maior que zero, desde que eles sejam disjuntos, não é? Então, vamos considerar em C uma sequência de pontos, que eu vou considerar assim. Um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, e assim por diante. Uma sequência de pontos nessa linha poligonal, de modo que a distância entre dois pontos seja sempre menor que a distância D. E o último Z, o Z índice N dessa linha, seja o próprio Z. E eu tomo essa sequência de modo que a distância entre dois pontos consecutivos é sempre menor que a distância da poligonal até a fronteira. Conclusão. Se eu pego aqui uma circunferência de raio D, esta circunferência vai conter pelo menos um dos outros pontos. Por exemplo, vai conter pelo menos o Z1. Vai conter pelo menos o Z1. Então, nós ficamos com o seguinte. Cada um desses pontos vai estar numa circunferência que está dentro de D, uma circunferência aberta, que está dentro de D, com o centro em Z0, e o Z1 vai estar dentro dessa circunferência. Ora, a gente, por hipótese, o f de Z0 é maior ou igual que o módulo de f de Z. Em particular, é maior ou igual que o módulo de qualquer Z aqui dentro. Então, o lema anterior garante que a função ela é constante aqui dentro. Portanto, f de Z0 é igual a f de Z1.
Aí eu tomo uma outra circunferência, também com centro em Z1 e raio D. Claro, não vai ficar igual, porque Z1 e raio D. Ora, o Z2 vai estar aqui dentro dessa circunferência. E como essa circunferência está na região de analiticidade da função f, e agora, como f de Z1 em módulo igual ao f de Z0, o módulo de f de Z1 vai ser o máximo aqui nessa circunferência. E, portanto, sendo aqui o Z2, o valor do módulo de f de Z2, a função vai ser constante nesse outro disco. Então, portanto, f de Z1 vai ser igual a f de Z2. E assim por diante, vamos chegar à conclusão que o f de Z0 vai ser igual a f de Z1, vai ser igual a f de Z2, que vai ser igual a f de Zn, que é o Z, que é o f de Z. Portanto, o f de Z0 vai ser igual a f de Z. E, portanto, se o f de Z é igual ao f de Z0, para qualquer Z, né, o Z é um ponto genérico aqui do domínio D, então é porque a função f é constante. Então, se o valor do máximo de f ocorrer num ponto aqui no interior, f é constante. Se f não é constante, ele não atinge aí nesse interior, módulo máximo nesse interior. E, inclusive, temos um corolário que diz o seguinte: se a f de z é analítica e diferente de zero em um domínio D, quer dizer, f de z é sempre diferente de zero, se f de z não for constante em D, então o módulo não possui valor mínimo neste domínio. A gente aplica o teorema anterior ao módulo de 1 sobre f de z. O máximo do módulo de 1 sobre f de z é o mínimo do módulo de f de z. Então, quando a f não se anula no interior do seu domínio de analiticidade, ela também não possui nem máximo nem mínimo no interior daquele domínio. Um outro corolário, suponha que a função f é contínua numa região fechada limitada a R e analítica e não constante no interior de R. Então, o valor máximo de f de z em R ocorre em algum lugar da fronteira de R e nunca no seu interior. Ou seja, a nossa função f, R, é fechada, limitada, não é? E, sim, e conexa, né? Conexa. Seria o limite de um caminho, limite de um contorno, melhor dizendo. Então, o valor máximo do módulo de f de z em R ocorre em algum lugar da fronteira. Bem, agora o nosso R seria o interior unido com a curva. Né? A nossa função f é contínua em uma região fechada e limitada a R. E analítica e não constante no interior de R. Então, o valor máximo de f de z ocorre obrigatoriamente em algum lugar da fronteira de R e nunca no interior. Já provamos que ela não atinge o módulo de f de z não atinge máximo no interior, porque senão a f seria constante nesse interior. E nós estamos dizendo que ela não é constante.
Agora, como f é contínua, nesta região fechada limitada a R, esta região é compacta. E a gente sabe que toda função f contínua numa região compacta, como f é contínua, seu módulo é uma função de valor real e contínua nessa região R. Toda função de duas variáveis, poderíamos pensar em Z uma função de duas variáveis, x e y, né? Então, a função módulo de f de z é uma função de duas variáveis reais x e y com valor real, contínua, numa região compacta. Aí a gente sabe que essa função tem um valor máximo e um valor mínimo, né? Em algum ponto do seu domínio, né? Ela assume esse valor máximo em algum ponto do seu domínio. Ora, como f é analítica no interior de R e não é constante, o princípio do módulo máximo garante que o valor máximo desse módulo não é atingido num ponto no interior de R. Então, o máximo tem que ocorrer em um ponto da fronteira. E como é que a gente usa isso, por exemplo? Eu quero considerar a função R, essa região retangular, com x entre 0 e π, y entre 0 e 1. E tomar o valor máximo da função analítica, f de z igual a seno de z, onde z é x mais y. Ora, seno é uma função analítica no plano inteiro, portanto, ela é analítica em R e no seu interior, não é? De modo que máximos e mínimos do módulo de f de z só pode ocorrer na fronteira, né? E a gente vê que o módulo do máximo, se a gente separar aqui o seno de z na sua parte real e na sua parte imaginária, e calcular o módulo, dá seno ao quadrado de x mais seno hiperbólico ao quadrado de y, onde o z é x mais y. Observe que o valor máximo de seno ao quadrado de z ocorre quando x é π sobre 2. Esse termo só depende de x, esse termo só depende de y. Então, o máximo ocorre onde esse assume máximo e onde esse assume máximo. E o seno hiperbólico ocorre possui valor máximo quando y for 1, né? Como que é a extremidade. Então, o valor máximo de f de z ocorre na fronteira π sobre 2,1. Como o seno está elevado ao quadrado aqui, também ocorre quando y for menos 1. Então, em π sobre 2,1 e π sobre 2 menos 1, o máximo de f de z ocorre nesses dois pontos. π sobre 2,1 e π sobre 2 menos 1. Como corolário, seja f de z igual a u mais iv de xy, onde o z aqui é xy. Uma função contínua, definida em uma região fechada limitada a R, e analítica e não constante no interior de R. Então, não apenas o módulo de f não assume valor máximo no interior, mas a parte real e a parte imaginária da função tem valor máximo num ponto z0 da fronteira, num ponto x0, y0 da fronteira de R. Isso é uma coisa interessante, que a gente vai ver como é que a gente primeiro prova esse resultado. Vamos definir essa função g de z igual a e elevado a f de z.
Qual é o módulo de G? E elevado a U vezes E elevado a IV. Mas como V é sempre real, né? A parte imaginária é real. Então, E elevado a IV é o cosseno de V mais I seno de V, cujo módulo vale 1. Então, o módulo desta expressão, que é E elevado a U vezes E elevado a IV, é o módulo de E elevado a U vezes o módulo de E elevado a V. Ou seja, é o módulo de E elevado a U. Mas como E elevado a U é sempre positivo, eu posso desprezar o módulo. Agora, como R, não é? Como R é uma região fechada e limitada, então a gente sabe que E elevado a U, que é o módulo de G, né? O módulo da função G, que é analítica, porque se F é analítica, E elevado a F é analítica. Como G é analítica, o módulo dela é sempre atingido em algum lugar da fronteira R. Considerando que os valores de U e E elevado a U ocorrem no mesmo ponto, porque U é uma função real, né? Então, onde U for máximo, E elevado a U será máximo. Conclui-se que o valor máximo de U ocorre na fronteira de R, porque E elevado a U experimenta máximo na fronteira. E para mostrar que o V também atinge o valor máximo na fronteira de R, basta tomar a G de Z agora como sendo E elevado a menos IF e repetir o raciocínio. Porque se eu tomar menos IF, a parte real de menos IF é V. E aí, repito o raciocínio. Olha, veja que interessante. As funções E ao quadrado, Z ao cubo, Z ao quarto são funções inteiras. Então, nem o módulo dessas funções, nem a parte real, nem a parte imaginária, possui máximo ou mínimo local, ou seja, no interior de um certo domínio, só nas fronteiras do domínio. E a gente sabe que as derivadas parciais dessas funções, se a gente tomar a parte real e a parte imaginária, né, a gente sabe que as derivadas parciais são iguais a zero em Z igual a zero. Todavia, Z igual a zero não é ponto de máximo nem ponto de mínimo dessas funções. É um ponto chamado de cela. E aqui eu vou mostrar para vocês o gráfico da função real e da função só da parte real. Veja aqui, eu peguei x mais y, levei ao quadrado. Tomei a parte real. Esse é um comando que eu preciso dar dentro do matemática para ele admitir que o x e o y são funções reais. Está aqui, x² menos y². E definir essa expressão, que é a parte real desse quadrado, chamei de u. Então, eu vou pedir para que ela faça o plot da função u de xy. Dá esta cela. Olha que interessante. O ponto 00 é bem um ponto de mínimo em relação a essa direção e de máximo em relação a essa direção. Mas aqui não é ponto de máximo nem ponto de mínimo, né? É uma cela. É interessante, né? Agora vamos pegar a função parte real de x mais y elevado ao cubo, que é x ao cubo menos 3xy ao quadrado. Chamei esta função de u, que é a parte real. Vamos ver o gráfico. O gráfico é esta cela chamada cela do macaco. Observe que o macaco coloca uma perna voltando-se para esse lado, olhando para cá. O macaco poria uma perna ali, uma perna aqui e o rabo para trás. Essa é a famosa cela do macaco, né? E esse ponto, que é o correspondente
ao x igual a zero, y igual a zero, não é ponto de máximo nem de mínimo. Em algumas direções, olha aqui, é como se fosse algo como x ao cubo, né? X ao cubo. Então, esse ponto correspondente ao zero aqui, está por aqui, ó. Não é nem máximo nem mínimo. Parte real da função z à quarta e o gráfico correspondente. Aqui, como os valores diminuem muito aqui nessas 4 pontas, ele trunca. Trunca em -1. Por isso que dá essa partezinha cinza. Senão ficaria como se fosse uma mesa de 4 pernas, né? Uma mesa de 4 pernas. Esse ponto, que é o zero, correspondente a z igual a zero, U de 0, 0, né? Não é nem máximo nem mínimo. É mínimo em relação a essa direção e esta, mas é máximo em relação a essa direção que vai de uma perna para outra, né? E assim por diante. Isso é bastante interessante. E com isso, a gente encerra esta videoaula. Espero que tenham gostado dos gráficos. E na próxima aula, voltaremos a falar em outro assunto. Sequências e séries de números complexos. Até breve, então.